Estão felizes? Então dá um sorriso para quem está do lado aí, vai. Dá um bom sorriso. Isso. A tristeza é aquela filha predileta do inimigo de Deus, inimigo nosso também. Nela não existe utilidade alguma. E a melhor maneira de nós exorcizarmos toda a nossa alma, de todo mal, toda a contaminação, é ter uma predisposição interior em ser feliz. E a gente se torna cada vez mais feliz quando a gente se compromete em fazer alguém feliz. E quando você percebe a felicidade na vida de uma pessoa que foi causada pelo teu empenho de fazê-la feliz, a sua felicidade ainda é maior. E aí a Bíblia nos diz que maior alegria vai ter quem fizer uma outra pessoa feliz. Quando você vê uma pessoa feliz, então você fica mais feliz ainda do que ela. E é justamente esse ingrediente que nós precisamos para cumprir aquilo que foi a proposta. Quando me deram o tema dessa pregação, eu falei, nossa, que pregação interessante. Mais ou menos assim o tema, que nós possamos fazer alguma coisa para que a evangelização atinja todos os povos. Aí você me pergunta, puxa vida, mas eu moro no tal endereço, né? Por exemplo, o meu endereço antes de vir morar na Canção Nova era Rua Guilherme Nicoletti, 429, bairro Vila São Benedito, cidade Pindamonhangaba. Então esse era o meu endereço, dos 7 aos 27 anos. Então durante 20 anos eu morei nesse endereço. Se eu escutasse uma proposta como essa, nessa época, talvez eu dissesse assim, mas para quem mora aqui, nesse endereço, como é que eu vou evangelizar o mundo? Mas antes desse endereço, da rua Guilherme Nicoletti, 429, por 7 anos eu morei em outro endereço, que era uma fazenda, né? E nessa fazenda, uma das últimas ruas da fazenda se chamava Travessa Cacique, a casa número 1. Pense num lugar simples, pense num lugar longe, pense num lugar onde a gente não podia, aliás, teríamos que ter uma ousadia muito grande em sonhar com qualquer outra coisa. Então, eu nem sempre morei na Canção Nova, eu nem sempre fui membro da comunidade Canção Nova, eu nem sempre tive um microfone na mão. Então, quando Deus olha para nós e nos faz uma proposta, Ele fica esperando pessoas que se lancem nele. E aquela palavra que nós já conhecemos, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. De repente a gente fica até imaginando, né? Puxa vida, Deus chama todo mundo, mas na hora do bem bom mesmo, Ele escolhe 1, 2, 3 ou 4, e o resto fica chupando o dedo. O que adiantou então chamar todo mundo, sendo que poucos são os escolhidos? É que essa escolha depende de uma resposta. Essa escolha de Deus não é apenas porque fulano é mais bonito, mais inteligente, mais alto, mais baixinho, mais charmoso, tem 2, 3 faculdades, é de família nobre. Não, a escolha de Deus não é nesse sentido. A escolha de Deus parte de um sim de cada um de nós. Muitos, eu diria até mesmo, todos são chamados. Os escolhidos são aqueles que, por si só, decidiram acreditar que realmente podem ser uma ferramenta na mão de Deus. Tem gente que não se contenta sentar na cadeira como vocês estão sentados aí durante muito tempo. Tem gente que sai naturalmente da zona de conforto. Porque, cá entre nós, gente, pense bem, nós estamos assim, antes de chegarmos para mais pertinho de Deus, nós vivemos uma situação desconfortável. Ou uma doença, uma falência, ou então uma decepção, uma calúnia, né?
um fracasso afetivo, alguém terminou comigo, não quer mais saber de mim, aí no meio das lágrimas, vem aquele velho ditado popular: quem não vem pela dor, quem não vem pelo amor, vem pela... Você já deve ter usado muito esse ditado com alguém, né? Não vai pelo amor, vai pela dor. Na verdade, nem é a dor, é que no momento da dor, o amor de Deus é tão grande, que a gente está fragilizado pela dor, a gente deixa de resistir àquele amor. Porque enquanto está tudo bem na nossa vida, a gente vai resistindo. Olha, igreja só depois de velho. Olha, igreja só para mulher. Não sou mulher, sou homem. Igreja só para doente. Eu não estou doente, estou são. Mas bastou a idade chegar. Bastou a doença rondar. Bastou um problema novo que a gente não consegue administrar aparecer. Parece que a gente começa naturalmente pedir um socorro. Ai, meu Deus, ai, me ajuda aí, ai, Jesus. Aí você vai na Canção Nova, leva esse bilhetinho, coloca na barquinha de oração, né? Você começa a escrever bilhetinho, começa a pedir oração, até que um dia você toma coragem de dar o passo e vir mesmo, como você veio hoje aqui, rezar. Então você veio. Então, aí você chega com todos os seus problemas. Ai, que dó de mim, meu Deus do céu, mas por que eu? Tanta gente ruim no mundo, não tem problema, e eu, uma pessoa tão bacana, que todo mundo se julga ser né? O fino do ser humano. Mas justamente eu que faço tudo certo, por que isso foi acontecer comigo? E você vai falando isso, vai falando, me dá uma cadeira aí, por favor. Aí, para ficar igualzinho eles aqui, né? Aí vai falando, aí você chega aqui no rincão do meu Senhor, ou num grupo de oração, ou em qualquer outro lugar, e acha uma cadeirinha como você achou aí, né? Olha só, ai, que delícia! Aí agora eu estou na minha cadeira, agora alguém vai falar de Deus para mim, alguém vai resolver o meu problema, alguém vai orar por mim, um padre vai me dar direção. Então aí você está no grupo de muitos são chamados. Então todos são chamados a experimentar esse momento, um momento de misericórdia, um momento de consolo, um momento de que Deus abre o braço, um momento onde Deus fala: para de sofrer, vem cá, deita no meu colo. Aí você vem e senta, não é gostoso sentar nessa cadeira aí? Aí de repente vem um pregador e prega, vem um outro reza, vem uma menina bonita igual a Patrícia Félix, vem e canta, uma banda maravilhosa, vem e toca. Não é bom isso? Eu não quero mais sair dessa cadeira não, gente, pelo amor de Deus. Olha, todo mundo cuidando de mim aqui. Se quiser um padre, vai lá e confessa. Um pregador vem aqui e prega. Uma cantora vem aqui e canta. Uma banda vem aqui e toca. Eu olho para o lado, tem uma pessoa cheirosa, bonita, sorrindo para mim. Dá um sorriso para quem está do teu lado. Olha que coisa mais linda do teu lado, gente. Pense bem. Lá na rua onde você mora, não tem uma pessoa tão bonita assim, tem? Desse jeito não, né? Tem mais, né? Mas você, olha só que delícia. Só que aí você está nessa primeira parte da nossa história. Muitos são chamados. Então agora, a minha tendência é ficar nessa zona de conforto. Alguns até permanecem um pouquinho mais tempo dizendo assim: ai, que dó de mim. Aí, para chamar mais atenção, aí alguém chega assim e fala assim: posso rezar por você? Aí você fala: pode. Aquela vozinha meio rouquinha: pode. Aí a pessoa bota a mão em você, reza na minha cabeça, aí bota a mão na reza, e diz palavra de ciência. Gente, isso faz parte, isso é maravilhoso, isso é lindo, e isso vai continuar por toda a sua vida. Só que vai existir momentos onde isso vai acontecer de novo. Não pode ser para sempre só isso. Muitos são chamados, essa é a primeira parte. Aí vem, poucos são os escolhidos. Tem uma hora que dá como a minha mãe dizia, um furniquito no cambito. Sua mãe também falava isso? Falava. É um furniquito, você começa a ficar incomodado. Parece que você está com pulga, parece que você está com, sei lá, alguma coisa está incomodando. Meu lugar não é mais na cadeira, meu lugar não, eu posso fazer alguma coisa. E você começa a ficar incomodado com a zona de conforto, e você começa a se sentir
um escolhido. Você começa a querer dar um sim. Você começa a deixar sua zona de conforto para fazer alguma coisa, para falar alguma coisa, para atender alguém, para retribuir a alguém, para fazer a alguém aquilo que um dia alguém fez por você. Então não é normal uma pessoa chegar num grupo de oração, num acampamento de oração, numa quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova, num dia de Kairos como hoje, e sentar e ficar o resto da vida sentado. Não é assim. Chega uma hora que vai dando o Espírito Santo parece que vai coçando o nosso corpo por dentro. Ele está dentro da gente, ele vai fazendo assim, ó, rascando as paredes do nosso coração, assim, da nossa alma, do nosso fígado, do nosso rim, todos os órgãos interiores, a nossa pele por dentro, assim, ele vai nos desinstalando, nos incomodando, e de repente você põe aquela cadeirinha do lado e diz para aquela cadeirinha, olha, quando eu precisar eu vou sentar de novo. Quando eu precisar de confissão, eu vou lá de novo. Quando eu precisar de oração, eu vou lá de novo. Quando eu precisar de uma atenção especial, eu vou lá de novo. E você tem a certeza que essa cadeira sempre estará te esperando. Mas o fato é que você agora tem que se levantar. Tem que se levantar para que você se transforme agora numa ferramenta na mão de Deus. Deus quer usar você. Com esse seu jeito. Você sabia que ninguém fala de Deus do jeito que você fala? Você sabia disso ou não? Você sabia que eu posso falar de Deus, eu posso pregar aqui, como sempre a gente faz aqui na Canção Nova, porque a Canção Nova é uma comunidade que tem um grande carisma, né? É um carisma maravilhoso de viver em comunidade, de viver a sadia convivência entre o masculino e o feminino, como é o caso aqui da minha querida Patrícia Félix, minha irmã de comunidade, é minha irmã. E a gente convive junto. Há quanto tempo você está aqui já? 13 anos que ela mora aqui na comunidade, e eu há 22, mas dentro desses meus 22 anos, a Patrícia Félix é uma irmãzinha daquelas que eu amo demais. E entre nós dois existe a sadia convivência entre o masculino e o feminino. Então essa é uma das meninas dos olhos do Monsenhor Jonas Abib. Mas uma das grandes características de um membro da comunidade é que ele se comunica. Afinal de contas, você tropeça em comunicação aqui. É web TV de um lado, rádio do outro, jornalismo do outro, televisão do outro, FM do outro lado, encontros, palco, microfone, luzes. A gente vive se comunicando. Então, você sempre vai ver um de nós aqui falando, mas nenhum prega igual ao outro. Se o Ricardo Sainz estivesse pregando aqui, ele estaria pregando completamente diferente de mim, mas completamente diferente. O diácono Nelson Corrêa, que pregou para vocês agora de manhã, prega completamente diferente de mim. Se bem que todos nós tentamos copiar um pouquinho o nosso fundador, o Monsenhor Jonas Abib. Então, cada um de nós tem um pouquinho do Padre Jonas. Mas mesmo assim, cada um é cada um. E se cada um é cada um aqui na Canção Nova, eu tenho que olhar para vocês e dizer que também cada um é cada um entre vocês. E ninguém vai testemunhar as maravilhas de Deus, ninguém vai falar de Jesus Cristo do jeito que você fala. E existe um grupo de pessoas que só vai entender o Evangelho se essa palavra vier da sua boca. Aquele grupo de mães, aquele grupo de profissionais, aquele grupo de profissionais liberais, aquele grupo de esportistas, aquele grupo de pessoas bem carismáticas, aquele grupo de pessoas bem devocionais. Cada pessoa tem uma linguagem e que Deus quer usar aquela pessoa, aquela maneira dela ser, para falar a todas as pessoas, a todas as gentes, a todos os povos. Então, quando nós nos sentimos desafiados por Deus, até pediria que, se pudesse pegar exatamente o tema da minha palestra, para eu poder dizer aqui, tem ali embaixo no SCAD ali, tem ali exatamente, porque eu queria dizer, porque quando me falaram, eu falei, poxa, que oportunidade bacana de incentivar você a falar de Deus. Que oportunidade bacana de olhar no teu olho e dizer, você pode. Você pode se tornar ou ir se tornando uma ferramenta na mão de Deus. Não precisa você ficar eternamente, é claro que vai ser muito bom, sempre você está sentadinho aí, falando, aliás, ouvindo alguém falar, mas não se esquive,
não se desvie, não se esconda. Deus também quer usar você. Eu separei uma passagem bíblica aqui, que eu vou apenas citar essa passagem, para você anotar aí, depois ler um pouquinho melhor na sua casa, que é Marcos, capítulo 6, versículos 41 e seguintes, até o final do capítulo. Marcos, capítulo 5, versículos de 41, 21, perdão, 21 é que eu estou sem óculos, por isso que eu não vou ler. Versículos de 21 até o finalzinho do capítulo, que é uma passagem muito conhecida nossa, que é a cura daquela mulher que tinha aquela hemorragia há 12 anos, a hemorroísa, e a ressurreição da filha de Lázaro. E veja como Deus é estratégico, até mesmo quando Ele vai fazer as curas. Quem aqui já foi curado por Deus, levanta a mão. Mas curado mesmo, de uma doença, se física, psíquica, espiritual. Quem já foi curado por Deus, levanta a mão para eu ver. Olha só, hein? Deixa eu ver. Continua com a mão levantada e dá um tchauzinho para mim assim. Ok. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês que já foram curados por Deus. Vocês têm o que falar. Tem ou não tem? Se vocês não conhecem nada de Sagrada Escritura, se vocês não conhecem quase nada de dogma, de doutrina, de tradição da igreja, de Bíblia, se vocês, eu não sei falar nada, fale do que Deus fez em você. Fale do que aconteceu na sua vida. Você já tem assunto para muita coisa. Quem você era, o que aconteceu com você, até onde você chegou, como é que as coisas começaram a se resolver, quem você é hoje, passando pela graça da visitação do Espírito Santo, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Então você já tem assunto de sobra. E olha só, quando Jesus, passando por Cafarnaum, vindo de uma região maravilhosa também, uma região de Cesareia de Filipe, quando Jesus, vindo daquela região que fica aos pés do Monte Hermon, desceu aquela região e foi parar em Cafarnaum, que era uma cidade muito movimentada, ali ele foi abordado por duas pessoas. Primeira, por Jairo. Jairo, que era o chefe da sinagoga, ou seja, era um homem conhecido. Veja, um homem conhecido, como se fosse hoje um pastor evangélico, um padre da igreja católica. Ele era o chefe da sinagoga, onde os judeus iam todos os sábados discutir a palavra de Deus. Rezar, eles rezavam no templo. A sinagoga era o lugar onde eles iam, sabe, os escribas, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, eles iam discutir a Sagrada Escritura. Então, ali existia um chefe chamado Jairo, o chefe da sinagoga. Veja, não era qualquer coisa não. E esse homem também, por algumas vezes, viu o próprio Jesus também ali como já um mestre, cabelos longos, barba longa, já tinha seus seguidores, já tinha visto Jesus falar várias vezes, defendendo, digamos assim, as suas teses, ali na sinagoga. E ele, aquele chefe da sinagoga, reconheceu em Jesus que ali estava um homem de Deus, um homem que talvez ele já tinha visto fazer milagres. Ele confiava, e no meio daquele desespero, a filha dele praticamente morta, ele numa atitude desesperada. Quantas vezes nós que somos pais e mães, quantas vezes nossos filhos, quando adoeceram, a gente saiu de casa desesperado para ir ao médico? Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Madrugada, sai com o filho, bota a roupa rapidinho no filho, bota dentro do carro, sai correndo com o carro, até meio sem destino. Onde é que eu vou? Vou no INPS, vou num plantão, num pronto-socorro, vou no hospital particular, vou no SUS. Sai de casa e vai pensando no meio do caminho onde vai levar o filho. Já não aconteceu isso com a gente? Já aconteceu. Jairo saiu de casa sim. Sua filha estava para morrer, uma filhinha de 12 anos, veja, uma filhinha de 12 anos, ele saiu, e no meio do caminho, talvez ele deve ter se lembrado daquele Jesus, daquele mestre, que ele já tinha visto e ouvido várias vezes falar. Pegou aí? Pode trazer aqui para mim, pode trazer aqui, filho, você está na imagem também, você participa aqui, lê para mim aqui, não, você escreveu aqui.
Alcançai todos, muito obrigado, viu? Alcançai todos os povos, é o tema da minha pregação. Voltando ao Jairo. Jairo saiu de casa desesperado, e no meio do caminho desesperado, ele pensa em Jesus, falei, eu vou nele, e chegou até Jesus e falou, Jesus, vem comigo, a minha filha está para morrer, vem comigo, impõe as mãos sobre ela, reza sobre ela, para que ela volte a ter vida, a ter saúde. E Jesus, é claro, vendo aquele homem, o chefe da sinagoga, um homem conhecido naquela cidade de Cafarnaum, vendo que ele também tinha os seus seguidores, muitas pessoas o conheciam, se aglomeravam, Jesus disse para ele, calma, calma Jairo, calma, vamos lá. E eles já estavam a caminho da casa, veja, já estavam a caminho da casa, quando uma mulher, que sofria de uma hemorragia, há 12 anos, veja, aquela filhinha tinha 12 anos, então 12 anos dando alegria para aquele homem, aquela mulher tinha uma hemorragia também há 12 anos sofrendo, 12 anos de alegria de um lado, 12 anos de sofrimento do outro lado, 12 anos de alegria se transformaram em minutos de desespero, 12 anos de tristeza, de repente se tornaram com momentos de profunda alegria. Por quê? Porque ela, que é a mulher, vendo que era Jesus, foi se aproximando por detrás e tocou na pontinha do manto, e Jesus sendo amassado, empurrado pela uma multidão, de repente ele para e fala, quem me tocou? Os mais próximos dele falam, Jesus, como o senhor pergunta quem me tocou? As pessoas te empurram, te espremem. Eu percebi que uma força saiu de mim. Ou seja, Jesus fez um milagre sem querer. Fez igual o Chaves. Foi sem querer, querendo. Claro que ele queria fazer milagres, né? Mas ele fez, mas foi sem querer. Porque ele sentiu que uma força saiu dele. E ele vira para trás assim, quem me tocou? Quando ele olha uma mulher ajoelhada, chorando, porque ela sentiu que aquele sangramento, aquela menstruação, digamos assim, que já estava ali há 12 anos, de repente se estancou, secou. Vocês mulheres, eu tenho 3 mulheres na minha casa, eu sei o que é o período menstrual. Você tem que escolher a cor da roupa, você não pode colocar qualquer roupa. Se você vai num casamento, você fica incomodada, você não vê a hora de vamos no toalete comigo. Por isso que a mulher vai muito junto na toalete, chega lá e confere. E quando a mulher sente que de repente aquele período ali de 4, 5, 6 dias parou, estancou, ela... O rosto muda, o sorriso volta, o brilho no olho, a segurança. Porque agora você imagina aquela mulher vivendo isso 12 anos. 12 anos. E de repente ela tocando em Jesus, ela sentiu que estancou. Então 12 anos de sofrimento se transformou em momento de profunda alegria. E 12 anos de alegria com aquela menininha de 12 anos, a filha de Jairo, estava se transformando em minutos de desespero. Jesus tinha que trabalhar com o desespero de Jairo, Jesus tinha que trabalhar com a alegria daquela hemorroísa, ex-hemorroísa. E ela decide contar tudo para Jesus. Já viu uma mulher contando tudo? Nos mínimos detalhes? E ela começa a contar para Jesus. E Jesus, aconteceu isso há 12 anos, que eu sofria desse mal. Jesus, eu gastei todo o meu dinheiro com os médicos, nada consegui. Passei por fulano de tal, por doutor fulano de tal, por doutor ciclano de tal. Fui, o meu plano de saúde não deu e tal. E entrei à fila do SUS e marquei a minha consulta para daqui a 6 meses. Imagina, ela contando a história até chegar naquele momento, lembrando que Jairo estava do lado, desesperado, porque a filha dele estava morrendo. Jesus já estava a caminho da casa dele, quando aquela mulher o parou. Mas Jesus sabia que ao fazer um milagre na vida daquelas 2 pessoas, ele ia fazer com que a palavra de Deus, que a mensagem chegasse como está aqui, alcançai todos os povos. O que acontece com você, na sua vida particular, acontece para que outros povos conheçam a palavra de Deus. Por isso que nós não podemos ficar quietos, parados, inertes, sem dizer a ninguém o que Deus faz e fez na nossa vida. Porque os milagres que Deus realiza na sua vida é para ser contado, testemunhado,
para contagiar outras pessoas. E até mesmo quando nós contamos o que Deus fez em nossa vida, nós também nos contagiamos com esse bem, com essa emoção, com essa realidade, com essa fé. Nós também, quanto mais nós abrimos a nossa boca para dizer o que Deus fez na nossa vida, mais ainda crentes nós nos tornamos. Nós acreditamos ainda mais nesse Deus vivo, maravilhoso. Por isso que Deus, opa, aqui eu tenho uma oportunidade boa. Um é o chefe da sinagoga, todo mundo conhece. A outra é uma mulher. Mulher, gente, cá entre nós. Fala, hein? Mas fala. Olha, quando junta uma mulherada lá em casa, as amigas da minha esposa, as amigas da minha irmã, e começam a tricotar, começam a falar. Lógico que eles não falam mal de ninguém, graças a Deus. Mas a história, olha, para eu entrar na conversa, tem que fazer isso aqui, ó. Porque elas conversam e falam, e dá risada, e grita e tal. É 5 assuntos ao mesmo tempo, cruzando assim. E eles vão concluindo e abrindo o outro, concluindo um e abrindo o outro assunto. E assim vai. Quando uma mulher é alcançada pela graça de Deus, quando um homem é alcançado pela graça de Deus, isso aqui é o João, é o nosso anjo da guarda aqui na Canção Nova. Ei, João, beleza? Tranquilo? Ele sempre vem visitar a gente na hora que a gente está pregando. Beijão, viu, João? Senta ali, senta ali. Quando um homem que está à frente de um povo é alcançado pela graça de Deus, quando uma mulher é curada, Jesus está fazendo isso de maneira estratégica. É ou não é, João? Deus faz isso de maneira estratégica. Deus cura você, Deus intervém na sua vida para que você seja uma testemunha viva, que Ele está vivo. Não é para curar você e você ficar eternamente nessa cadeirinha aí, bonitinha, branquinha, né? Talvez até, se você pudesse escrever o seu nome nela, né? Estive na Canção Nova. Aí põe o seu nome ali, bota a data, né? Lógico que você não é uma pessoa que vai fazer isso nessa cadeirinha branquinha, mas que dá vontade, dá, não dá? De você escrever seu nome, eu estive aqui. Estive na Canção Nova, lembrei-me de você. Aí leva uma lembrancinha assim. Gente, quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, é porque Ele está fazendo, Ele está nos transformando, nos promovendo de chamados para escolhidos. Está dando para você entender agora? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Os escolhidos dependem de nós. Só depende da gente. Imagine se eu chego para você e falo assim, olha, eu te escolhi. Você fala assim, eu não quero. Quem aqui na infância, naquele campinho, os homens, né? Ou as mulheres também, de repente, num joguinho de vôlei, basquete, alguma coisa assim, mas principalmente os homens. Quando a gente tinha aquele campinho do lado de casa, que era aquele terreno que a gente capinava lá, botava 2 travinhas lá, aquela bola de capotão, que a gente chegava todo dia em casa sem a tampa do dedão assim, e a mãe tinha que colar todo dia, botar um esparadrapo, e no outro dia você voltava sem ela de novo. Mas não tinha aquela hora que tinha o par, ímpar, aí, tum. Aí, você ganhou, aí um começava a escolher. Aí, eu escolho fulano. Aí vem para cá, aí ia escolhendo o time, aí ciclano. E os ruins de bola ia ficando por último, né? Os mais gordinhos, né? Os pernas de pau, aqueles que não eram, os bons de bola era tudo escolhido primeiro. Mas os menos bons ia ficando por último. Até que equilibrava um pouco, cada um escolhia, tal. Mas aquele era o momento da escolha. Aliás, do chamado, perdão. Do chamado, ó. Todo mundo entrou. Entrou o bom de bola, entrou o ruim de bola, entrou o mais disposto fisicamente, o menos disposto fisicamente. Mas era ali, ó, no jogo, que a pessoa ia falar se queria continuar jogando ou não. Você podia muito bem falar, não quero mais não. E ir embora. Inventava, minha mãe está me chamando. Está na hora de eu ir para casa. E desistia da partida. Todos foram chamados. Mas ser escolhido depende de você e depende de mim. Eu fui chamado para vir para a Canção Nova. Até fui chamado pelo próprio Monsenhor Jonas Abib. Mas depende de mim continuar na Canção Nova. Depende de mim todo ano dizer, eu vou ficar mais um ano.
apesar de eu já ter um compromisso que nós chamamos aqui para sempre, mas depende do meu sim, todo ano, de continuar mais um ano. Fui chamado, mas permanecer como um escolhido depende de mim. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E Deus, de maneira muito estratégica, faz um milagre na tua vida. Eu queria que tivesse um microfone desse aqui, na mão de cada um de vocês, e que a gente tivesse mais tempo aqui, para cada um aqui narrar o que Deus já fez na sua vida. Para você contar para mim, do vício que Ele te livrou, do acidente que Ele te livrou, da cura que Ele já fez na sua vida, do filho que Ele já tirou da droga ou está tirando, do marido que parou de adulterar e beber, da depressão que você estava e hoje você não está mais, mas do processo que você está vivendo atualmente. Talvez você esteja no meio de um milagre, e milagre tem começo, meio e fim. O milagre no começo já é milagre, o milagre no meio já é milagre. A gente de vez em quando só considera o milagre na conclusão, né? Agora sim, acabou meu problema, Deus realizou o milagre. Não, Deus estava realizando desde o comecinho lá. É que às vezes as coisas demoram, implicam em mais uma pessoa envolvida no caso, em outra pessoa, em outra situação, e Deus vai movimentando. Deus não pode chegar e fazer puff, e resolver. Claro que Ele pode, mas não é assim que se resolve. Deus começa a entrar na sua vida, e talvez você esteja no meio de um processo, olha, que se não fosse Deus, você não saberia como sair dessa enrascada. Pois bem, Deus agiu na vida de Jairo, Deus agiu na vida daquela menina, que ninguém sabe o nome dela. Quando Jesus olhou para aquela menina e disse assim, Talita, cum, ou seja, menina, levanta. Todo mundo acha que o nome da menina é Talita, né? Até se transformou em nome, né? Tem muitas pessoas que chamam-se Talita, mas Talita significa menina, na língua de Jesus. Talita, cum, menina, levanta. Levanta. Deus agiu na vida daquela menina, Deus agiu na vida do Jairo, Deus agiu na vida daquela mulher que estava com aquela hemorragia há 12 anos. Vamos imaginar o que essas 3 pessoas falaram de Jesus o resto da vida. Vamos imaginar? Aquela menina indo na escola. Gente, vocês não acreditam. Eu estava mortinha. Estava estendida na cama. Já estava me vendo assim, ó, lá do alto. Como as pessoas às vezes contam. Olha, já estava morta. Meu pai fala para mim, eu tinha parado de respirar. Estava morta. Aí chegou Jesus no meu quarto e rezou, se debruçou em cima de mim, como diz a palavra. Ele deitou assim com o peito sobre a minha cabeça, rezou, e eu voltei a viver. E depois que eu voltei a viver, sabe o que ele falou? Falou para minha mãe, dá comida para ela. E minha mãe veio com um pratão das coisas que eu mais gostava, leite condensado, iogurte, maçã, porque quando a criança está doente, o que a mãe faz? Só dá coisa gostosa para ela comer. Não é assim? Lá em casa, quando eu era pequenininho, eu só comia Danone quando estava doente. É verdade, aqueles Danoninhos assim, ó, que vinha branquinho, sabor de coco. Nossa Senhora, bastava ficar doente, a minha mãe comprava Danone para mim. Aí vinha lá, cada Danone, dá Danone para ele, tadinho, né? Propaganda da Danone de graça aqui. Mas é verdade. Quando a gente fica doente, a mãe dá coisa gostosa para a gente comer. Imagina quando a gente ressuscita, então. Pelo amor de Deus, se um dia eu morresse e ressuscitasse, minha mãe ia me encher, sabe de quê? Da coisa que eu mais gostava, doce de batata doce. Ele ia fazer um carneirão desse tamanho assim, ia enfiar todo dia na minha boca, porque eu gostava demais. Imagina o que essa menininha falou na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, quando ela foi na faculdade, na pós-graduação, na MBA, quando ela prestou concurso público. Imagina o que ela foi contando para o resto da vida dela, aquilo que aconteceu com ela. Imagina, ela foi contando para tanta gente que essa história chegou na gente. Hoje, 2000 anos depois, a gente conhece a história. Olha como é que a palavra se concretiza. Alcançai todos os povos. Por que eu sei dessa história? Porque essa menina deve ter falado muito dessa história. Esse pai deve ter falado para os amigos dele, quando ele ia jogar futebol no sábado à tarde, quando ele estava de folga. Ó, você não tem noção do que aconteceu lá em casa.
Rapaz, numa atitude de desespero, eu não sabia para onde que ir, eu não sabia se ia para o SUS, se eu ia para a Unimed, se eu ia para a Sul América, eu não sabia se eu ia para o pronto-socorro, eu não sabia para onde que ir. Só sei que no caminho me deu uma luz, cara. Eu lembrei desse tal de Jesus que eu já vi pregar naquela igreja lá, e eu fui lá. Isso não acredita, rapaz, ele foi lá em casa. Quando ele chegou lá em casa, ele disse para todo mundo: calma, ela só está dormindo. Todo mundo riu dele, mas todo mundo riu tanto. Aí ele me convidou, mais Pedro, Tiago, e subiu comigo no segundo andar. Quando eu cheguei lá, sabe o que ele fez? Se debruçou em cima da minha filha, rezou, e de repente minha filha voltou a viver. Imagina esse pai contando esse milagre. Imagina, para quem ele contou essas coisas? Até morrer ele contou essa história. E as pessoas foram sabendo. Imagina aquela mulher. Minhas irmãs, olhem para mim, minhas irmãs. Minhas irmãs que eu não conheço ainda o nome, mas vocês são minhas irmãs. Imagina aquilo que Deus já fez. Não o que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo é presente, e o presente a gente não entende muito. Tanto é que a gente fala: não entendo o que está acontecendo comigo. Claro que você não entende, é presente, a gente só entende o passado. Quando o presente já aconteceu, se tornou história, escrito com H e acento no O, já se tornou passado, história, aí a gente olha para trás e fala: ah, bom, agora eu entendo por que aconteceu isso. Mas quando está acontecendo, quando a traição está acontecendo, quando a doença está se instalando, quando a falência está começando, a cabeça da gente vira um parafuso, a gente não sabe o que está acontecendo, não. Por isso que a gente fala: eu não entendo o que está acontecendo comigo. Pelo amor de Deus, me socorre, porque eu não sei o que está acontecendo, não sei mais o que fazer. E não sabe mesmo, é normal. Ninguém sabe o que fazer quando o problema está naquele processo de instalação na nossa vida. Mas ali Deus está fazendo. E é ali que Deus tem que falar para: confia, esperança, tenha fé. É nessa hora que a gente não entende o que está acontecendo, é que a gente precisa da fé. Quando já aconteceu, não precisa mais de fé, ué. Você já entende, já sabe o que aconteceu. Ah, foi por isso, agora eu contei, agora eu entendo. Por que o fulano tal falou aquilo? Ah, bom, nossa, quando ele falou aquele negócio eu não entendi nada, quase batei ele. Agora eu estou sabendo. Poxa vida, hein? Não é assim? Mas quando está acontecendo, a gente não sabe. Mas por aquilo que Deus já fez na sua vida. Era para você estar dando com a língua nos dentes, falando para todo mundo das maravilhas que Deus já fez na sua vida. Isso vai se tornando na nossa boca, sabe o quê? Louvor. Vai se tornando na nossa boca motivos de louvação. A gente vai falando tanto do que Deus já fez na nossa vida, que a gente começa a adquirir uma linguagem de louvor. Oh, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eram nossos pais quando eles usavam chapéu? Eu me lembro do meu pai usando chapéu. Falava Deus, ele fazia assim. Se ele estava usando um boné, capinando lá no quintal, você falava: oh Jesus, ele levantava. Bastava proclamar o nome de Deus, Jesus, Maria, ou então de algum santo, José, Santo Antônio. Qual era o gesto dos nossos pais? Davam uma levantadinha no chapéu, no boné. Às vezes a gente até brincava, eu e minha irmã: Sandra, vamos pegar o pai no pulo, vamos ver quantas vezes ele vai levantar o chapéu. E a gente conversando perto dele, falava: Jesus, ele... Não, nossa senhora. E ele percebia que a gente estava fazendo para ele levantar o chapéuzinho. Ele gostava, porque de uma maneira ou de outra, nós estávamos falando de Deus. A gente estava brincando, zombando, do jeito de criança de ser, sem maldade. Mas ele, como adulto, percebia a brincadeira. Mas ele deixava, porque de alguma maneira, nós estávamos linkando a brincadeira ao fato do respeito que ele tinha para com Deus. E isso foi nos ensinando. Quanto mais você disser das coisas que Deus fez na sua vida, mais você estará evangelizando, mais você estará se convencendo, mais você estará se transformando, se fecundando, se isso é possível, né? A gente mesmo se fecundar, claro que é o Espírito Santo fecundando todas as coisas dentro de nós. Meu irmão, não esqueça nunca das maravilhas que Deus já fez
fez na sua vida, porque o presente, o momento atual que você está atravessando, pode não ser um momento muito bom, mas um dia ele vai se tornar passado. E quando você estiver lá na frente, você vai olhar para trás e você vai poder dizer: se não fosse Deus ter intervido na minha vida, eu não estaria aqui para contar essa história. E é verdade. Cadê os problemas de 10 anos atrás? Estão lá. Não se resolveram? Há 10 anos atrás, aquele determinado problema que você enfrentou, você dizia: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Conseguiu. Você está aqui, ó. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e fala: você conseguiu. Você conseguiu. Dunga, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não tem noção pela situação, pela provação que eu estou passando. Realmente eu não tenho noção. E você está certa. Eu não tenho noção. Agora eu tenho uma certeza de que você vai superar. Porque a palavra de Deus nos garante: nenhuma prova é maior do que aquela que eu possa suportar. E suportar é suportar. Você pode entender suportar das duas maneiras: ou aguentar, ou ser suporte. Numa situação de sofrimento, sempre tem alguém sofrendo mais que você. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu estou com uma doença incurável, estou sofrendo, mas quem está cuidando de você, que ama você, está sofrendo mais que você. Quantas vezes a mãe falou sozinha: queria que essa doença do meu filho viesse para mim. Quantas mães já falaram isso? Quando o filho: me leva, mas deixa ele. Porque quem está do lado da pessoa que está sofrendo, às vezes sofre mais. É verdade. Todo sofrimento, muitas vezes a pessoa, o personagem principal da história, que está com aquela doença, com aquela falência, com aquela calúnia, com aquele adultério, sofrendo aquele adultério, muitas vezes a pessoa que está do lado e que a ama, está sofrendo até mais do que ela. É interessante isso. Pare para perceber que do teu lado existe alguém que sofre mais do que você, pelo seu sofrimento. Se una a ela, se una, reza com ela, espera em Deus, que esse momento vai passar, como passou aqueles 12 anos para aquela mulher hemorroísa, como passou aquele momento de aflição para aquele homem, Jairo, o chefe daquela sinagoga, como passou para aquela menina que já tinha morrido. Isso que você está vivendo hoje, vai passar. Mas eu preciso injetar em você confiança agora. Diga comigo: vai passar. Não. Diga mais forte: vai passar. Estou vendo aqui que tem gente que não está movimentando a boca. Ou não está acreditando no que eu estou falando, ou é ventríloco. Meu irmão, minha irmã, não por mim, não pelo meu argumento, nem por aquilo que Deus está me inspirando agora a falar para você, mas por você, pelo Deus que é maior que o seu problema. Vença esse medo agora, vença essa desconfiança e diga comigo, bem forte: vai passar. Vai passar, meu irmão. Nada me amedrontes, nada me perturbes, tudo passa, a paciência. Dá o tom, né? Melhor dar o tom, né? Dá o tom original aí. Isso. Nada me perturbes, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus
basta. Você pensa que para uma criança é fácil quando ela se machuca? E a dor está nela, e a mãe chega para ela e fala assim: não doeu não, não está doendo não. Olha quantos erros a gente comete muitas vezes, né? Eu não estou dizendo que a sua dor não existe. Como aquela mãe que, para consolar o filho, fala: não está doendo não, nem machucou, não foi com ela. Mas no desespero de querer auxiliar o filho, ela está vendo que o joelho está ralado, que o cotovelo está ralado, está vendo que está roxo, que a criança está chorando, e a mãe e o pai, numa atitude de querer ajudar, fala assim: não doeu, não doeu, não está doendo não. A criança: está sim, é que não é com você. Claro que depois que a gente cresce, a gente não pode fazer isso com adulto, como a gente faz com a criança. Não está doendo não. Eu tenho que dizer para você, minha querida irmãzinha, meu querido irmãozão, está doendo sim. Está doendo. E eu sou solidário à sua dor. Está doendo sim, Senhor. Mas eu também, como adulto, eu tenho que dizer: vai passar. Vai passar. Vai passar. Me dá um sol aí, por favor. Vai passar. Vou confiar, pode ser? Vai passar. Eu não estou dizendo como criança para você agora: ah, não está doendo não. Não está doendo não. Não chora. Não. Eu tinha que dizer isso, talvez para uma criança. E mesmo assim não é correto. Agora, como adulto, eu tenho que dizer para você: está doendo sim. E eu respeito a sua dor. E como adulto, eu tenho que dizer para você: vai passar. É papo de adulto agora. Papo de adulto na fé. Vou dar um testemunho para vocês. No ano de 2001, já na condição de missionário, numa quarta-feira o meu pai sentiu uma dor muito grande e teve que ser hospitalizado. Naquele final de semana eu tinha um grande encontro no Nordeste do nosso país. 2 grandes encontros. E quando eu fui visitar meu pai no hospital, o médico foi categórico: Dunga, o teu pai vai morrer domingo. Não tem mais o que fazer. Mas eu percebi que naquele hospital meu pai não ia ser muito bem tratado não. Aí eu transferi para um outro hospital. E nesse outro hospital o médico disse a mesma coisa: Dunga, o teu pai vai morrer domingo. Mas como eu sei que você tem que ir para uma missão, porque esse médico conhecia a nossa realidade, ele disse assim: entra lá. Ele não está em condições de falar, mas ele está em condições de ouvir. Fale tudo o que você quiser falar para ele. Porque talvez quando você voltar da sua missão, o seu pai já esteja morto. Então você imagina você... Isso é uma situação que tem que ser administrada na condição da vida de um missionário. Você não precisa viver isso. Mas naquele dia eu precisava. Porque eu acredito no céu. Eu acredito que meu pai esteja lá. A minha mãe também, a minha irmã também. Era um momento da minha dor. E eu cheguei lá, falei: pai, falei umas 200 vezes: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E comecei a falar para ele coisas como: obrigado por o senhor ter me ensinado a andar de bicicleta naquela Hércules preta, pneu balão. Lembra, pai? Por debaixo do quadro. Ô pai, muito obrigado pelo primeiro carro que o senhor me deu. Aquele Fusca 69, verde, todinho podre. Não tinha pé de coluna, não tinha castear, não tinha assoalho. Ele ria com o olho assim: pai, muito obrigado pela primeira moto que o senhor me deu. Aquela RX 75 cilindradas, que mais fazia fumaça do que outra coisa. E a gente foi conversando: pai, muito obrigado pelas vezes que eu chegava em casa bêbado, drogado, vomitado na roupa, urinado nas calças, vindo do prostíbulo, e o senhor sempre me esperou na porta da sala e rezou por mim. Ô pai, a oração do senhor passou do ponto. Eu não só me converti, como eu me tornei um missionário. E na condição de missionário eu tenho que ir para a missão. E o senhor, pai, tem que ir para o céu. É a nossa última conversa.
E eu beijei. Falei, pai, mas só vou para a missão se o senhor me permitir. E se o senhor me permite, o senhor me abençoa, pisca para mim. E ele piscou forte. Falei, pai, para eu ter certeza disso, que eu posso ir, porque talvez seja essa a nossa última conversa, pisca 2 vezes. E ele... Beijei meu pai e fui para a missão. No meio da missão, meu pai morreu. Quando eu cheguei na minha cidade, era meia-noite. Meu pai tinha sido enterrado às 6 da tarde. Que dor. Mas eu precisava que tivesse alguém do meu lado ali, na hora, que dissesse para mim assim: Dunga, tá doendo, mas vai passar. Vai passar. E passou. Doeu. E como doeu. Como eu misturei sentimento de culpa. Como doeu. Mas passou. E não apenas passou, mas ficou no lugar da dor a certeza de que ele está no céu, feliz, que o fato de eu ter ficado não ia evitar dele ter morrido. Por isso que eu estou dizendo para você, a tua dor, ela existe, é um fato. E como adulto na fé, eu tenho que dizer para você, minha irmã, meu irmão, vai passar. Vai passar. E daqui a um tempo você vai olhar para esse passado e vai estar pronunciando para os 4 cantos do mundo o que Deus fez na sua vida, o que Deus realizou na tua vida, como eu estou contando agora. Porque naquele dia, o Padre Jonas, o fundador dessa comunidade, foi na minha casa e foi mexer lá no fogãozinho de lenha onde meu pai tinha feito a sua última comidinha na quarta-feira, e puxou para fora assim umas brasas que pareciam que estavam apagadas, os carvões, mas ele pegou um daqueles carvões e soprou, e ele voltou a acender. Ele disse: tá vendo essa brasa aqui? Ela nunca vai se apagar no teu coração, porque se de todas as vezes que você foi evangelizar você deixou coisas importantes, dessa vez você deixou talvez a coisa mais importante da tua vida. E todas as vezes que você estiver falando, Deus vai honrar você. Assim como estará ardendo o teu peito por falar, estará ardendo o coração de quem ouvir. E eu tenho certeza nesse momento que o teu coração está ardendo. O teu coração está ardendo. O coração de todos vocês está ardendo. Dos que estão administrando dor, daqueles que não estão administrando dor, está ardendo. Mas de maneira muito especial, daqueles que estão passando por uma dor, o teu coração está ardendo. E eu tenho que dizer para você como irmão, talvez irmão mais velho, talvez irmão mais novo, ou talvez irmão da mesma idade, eu tenho que dizer para você, meu irmão, essa dor, ela existe, mas ela vai passar. E você vai passar de um homem frágil para um homem forte, de uma mulher frágil para uma mulher forte. Creia nisso. Diga para quem está do teu lado, olhando assim, bem no olho dela, se essa pessoa tiver de óculos escuro, fala para ela tirar o óculos, fala assim: confia. Confia. Me permita cantar uma canção que está nesse CD novo que eu acabei de lançar para vocês, que até leva o nome de Fogo Abrasador, mas a música que eu vou cantar para vocês chama-se Vou Confiar. Quem aqui está precisando voltar a confiar em Deus, levanta a mão. Seja bem sincero. Você estava meio cambaleando, meio assim, meio assado. Está precisando voltar a confiar. Não é confiar, é voltar a confiar. Então essa música é para você, tá bom? Essa música não é minha. Essa música é do nosso baixista ali, o Samuel, que me deu de presente essa canção. Escute. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor
que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Diga para quem está do teu lado: aquilo que eu vou dizer, você vai dizer exatamente, tá bom? Porque é a definição de fé na Bíblia. Hebreus 11, versículo 1. Diga para quem está do teu lado: a fé, mais forte, a fé é o fundamento da esperança. É a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Vamos dizer de novo para ficar bem gravado? Diga de novo para essa pessoa: a fé é o fundamento da esperança. É a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Beleza, agora fica em pé, segura na mão do teu irmão aí. Fica de pé, isso. Segura na mão dele, dá uma boa chacoalhadinha. Fala para ele assim: coragem, meu irmão. Liga aqui os corredores, liga aqui os corredores. Liguem os corredores aí pra gente ficar todo mundo junto, isso. Liga aqui, ó, liga aqui os corredores. Pega na mão dele, pega na mão dela lá, isso. Vamos cantar mais uma vez, tá bom? Depois você compra o CD, ajuda a canção nova e aprende a música, tá bom? É lançamento, por isso que a gente ainda está ensinando, tá bom? O sol vai se pondo e mais um dia vai chegando ao fim. Vamos cantar junto? Vai lá, solta a voz. O sol vai se pondo, o sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança, a chama da esperança ainda queima no coração, ainda queima no coração. A estrada é muito longa, a estrada é muito... mas o dia não acabou, mas o dia não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Segura bem na mão do seu irmão, fala para ele: coragem. Agora eu vou perguntar umas coisinhas para você e você vai dizer sim ou não, tá bom? Moisés tinha solução quando ele chegou diante do Mar Vermelho? Não podia voltar. Os egípcios estavam, e ele estava, o mar na frente, os egípcios atrás. Ele tinha saída? Não. Aquela viúva de Naim, que estava enterrando o seu filho, ela já é viúva, estava enterrando o único filho, ia ficar sozinha. Essa mulher tinha saída? Abraão, quando tinha que sacrificar Isaac, subiu o monte Moriá, preparou a fogueira, amarrou o próprio filho, botou o filho em cima da fogueira, pegou a faca, estava para colocar. Ele tinha saída? Não. Quando não existe mais saída,
Deus aparece. Ele abriu o mar vermelho. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele fez aparecer um cordeirinho amarrado, enroscado nas árvores. Se você está passando por um momento onde você não tem saída, dê graças a Deus, porque você tem um Deus que te abre o mar. Ele tem um Deus que te dá solução. Balança a mão do seu irmão e fala para ele: você tem Deus. Você não está sozinho. Não, balança mais forte essa mão. Balança mais forte. Está muito fraquinho. Balança, balança. Até soltar o anel, o brinco. Isso. Vou confiar. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Levanta a mão do seu irmão, vai mais alto. Se esse irmão for baixinho, bota ele na ponta do pé. Se ele for muito baixinho, tira o pé dele do chão, balança a mão dele lá em cima assim e fala para essa pessoa: cria juízo abençoado. Deus está com você. Fala para essa pessoa balançando: vai passar. Confia mais um pouco. Confia mais um pouco. E aplauda esse Deus maravilhoso que jamais vai te abandonar. Pode aplaudir, pode aplaudir. Aplauda o seu Deus. Aplauda o seu Deus. E agora faz barulho para ele. Ele merece, ele merece. Mais barulho para Deus, para Deus. Louva, manifesta. E agora canta, você já aprendeu. Canta, vou confiar. Solta a voz. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Diga para você mesmo agora, para você, a última frase. Vou confiar. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!